Começando agora, Minuto Gamer, o melhor podcast de games do Brasil. E fala galera, tudo certo? Bom, por aqui sim. Depois da apresentação do projeto Minuto Gamer, vamos agora para o primeiro episódio de fato, a estreia. Nesse podcast, eu vou fazer a análise do jogo A Plague Tale: Innocence, mas antes eu quero estabelecer algumas diretrizes e já comentar algumas coisas, esclarecer algumas coisas com vocês. Primeiro de tudo, eu falei do projeto, apresentei a ideia, mas não falei sobre mim e nem vou falar. Mas por que eu vou me manter no anonimato? Com certeza vai ter gente falando que eu estou copiando o Zangado, que é inclusive uma inspiração para esse projeto, mas não tem nada a ver com isso. Como eu já disse na apresentação, eu trabalho com assessoria em investimentos, não sou um gamer profissional, não ganho nada com a criação de conteúdo digital. Eu estou começando esse projeto por prazer, por paixão. Só que no meu meio de trabalho, os clientes são, no geral, pessoas com perfil mais sênior, numa fase de construção patrimonial mais avançada. A maioria já passou dos 40, 50 anos. Então, para esse perfil, ainda existe um estigma de que videogame é coisa para criança. E por esse motivo que eu vou manter separada a imagem do projeto Minuto Gamer da minha imagem pessoal e profissional. Pode ser que mais para frente isso mude, porque eu quero que esse projeto cresça. Eu sou um cara que eu não gosto de fazer nada mal feito. Se eu entrar com o meu time em campo, é para ganhar o jogo e pronto. Então, essa é a primeira diretriz que eu queria estabelecer. Segundo, pode ter gente se perguntando por que carambolas que eu tô analisando a Plague Tale na semana de lançamento de The Last of Us Parte 2. Minha resposta é simples. Eu não vou me preocupar em acompanhar os lançamentos. Por quê? Nós vivemos em um país que o preço dos jogos é muito alto, principalmente no lançamento. Pessoal, R$250 é 25% do salário mínimo no Brasil. Eu acredito que a maioria dos brasileiros não jogam os games no lançamento e, para mim, particularmente, é um preço absurdo, abusivo. Eu sou um cara do mercado financeiro, então eu não pago em nenhum produto mais grana do que eu acredito que seja o preço justo. Ainda mais sabendo que daqui a alguns meses ou em alguma promoção dá para comprar esses jogos por metade do preço. Então vocês podem esperar análise de qualquer jogo, independente da data de lançamento ou do hype. Por fim, a minha intenção aqui não é inventar a roda. A grande inspiração desse projeto foi o Zangado e mais alguns ótimos canais de games, como o Guilherme Gamer, o Sidão do Game, o David Jones, o Edu. Tem muita gente já produzindo conteúdo bacana do universo gamer. E o objetivo é justamente trazer essa mesma qualidade de conteúdo que eles produzem no YouTube para o formato de podcast, que é mais prático, mais dinâmico. Mas não confundam inspiração com plágio. Vai ser um conteúdo diferente. A minha percepção dos jogos é diferente. Eu quero que esse conteúdo tenha minha marca, minha digital. Por exemplo, uma grande diferença, enquanto o Zangado faz análises mais técnicas, mais imparciais, eu vou trazer a minha opinião ao longo do podcast e no final vou elaborar uma conclusão com nota, se compensa gastar seu tempo e o preço que eu considero justo para adquirir o game. Bom, agora chega de prosa e bora para análise. A Plague Tale é um jogo de ação, aventura e stealth desenvolvido pela Asobo Studio e publicado pela Focus. Foi anunciado no E3 de 2017 e lançado em 2019.
Nenhuma das empresas são iniciantes na indústria, já tem outros games desenvolvidos, publicados, então não se trata de um jogo indie. E aí já vai minha primeira crítica. Cara, pelo menos aqui no Brasil, a divulgação e o marketing em cima desse jogo foram muito fracos, considerando a qualidade que ele possui. É um game incrível que eu só joguei porque está disponível no Game Pass. Não foi feito um trabalho que atraísse o consumidor. Certamente será lembrado como um desses excelentes jogos que ninguém deu bola. Falando do jogo em si, começando pela história, se passa na Idade Média, no ano de 1348. Nós controlamos uma jovem nobre chamada Amicia de Rune. Nas primeiras cenas, ela está caçando com seu pai e seu cachorro, Lion. Nós somos introduzidos a uma espécie de tutorial, mas a mecânica do jogo ela é bem simples. Robert é o líder do vilarejo. Ele até parece ser um bom pai e possuir uma boa relação com a Amicia, mas devido às suas responsabilidades, parece ter pouco tempo com a família. Então é legal ver essa interação inicial entre os dois. Durante a caça, o cachorro, Lion, é morto de forma misteriosa ali, mas é meio óbvio do que se trata. A cena em si é emocionante. Na verdade, acho que qualquer cena que envolve morte de dogs é comovente, exceto naqueles jogos que colocam os cachorros tomados pelo capiroto querendo te dilacerar. Aí eu desço por hate sem dó. Mas bom, o Robert fica visivelmente muito aflito com a situação e eles voltam para casa, onde ele manda a Amicia procurar por Beatrice, que é a sua mãe, e contar o ocorrido. Amicia e Beatrice, elas têm claramente uma relação um pouco distante, porque a mãe se dedica o tempo inteiro para achar uma cura para a doença de Hugo, que é o irmão mais novo. No início, ninguém sabe qual que era o problema de Hugo. É um mistério ali em todo o vilarejo. Beatrice criou ele completamente isolado na propriedade da família. Nem a Amicia conhece o irmão direito. Isso fica bem claro ali na primeira interação entre os dois. E então, depois de ouvir o acontecido na floresta e perceber uma movimentação estranha na propriedade, Beatrice pede para a Amicia tomar conta de Hugo e vai verificar o que está acontecendo. Pela janela do quarto, a Amicia vê o seu pai sendo assassinado pela Inquisição. É uma cena um pouco aterrorizante e aí a casa começa a ser invadida. Ela pega o Hugo e precisa furtivamente sair dali, enquanto vê todos os funcionários da família sendo brutalmente assassinados pelos soldados da Inquisição. E é a partir desse ponto que, de fato, o enredo vai se desenrolar. A Amicia precisa fugir da Inquisição em um mundo que está infestado por hordas e hordas de ratos que devoram qualquer pessoa instantaneamente, ao mesmo tempo que ela precisa proteger o irmão mais novo e tentar encontrar uma cura para a doença dele. Não existem muitas pessoas dispostas a ajudar. Nós vamos sim fazer alguns amigos pelo caminho, mas no geral as pessoas no vilarejo acreditam que o Hugo é o culpado por toda a peste que se instalou ali. Então o clima lá é de hostilidade com os dois. Mas agora, fazendo um breve tour pela história, em 1348, que é quando o jogo se passa, a Europa estava assolada pela peste negra, a peste bubônica, que foi uma doença causada por uma bactéria transmitida pelas pulgas que viviam nos ratos. E como o saneamento na época era muito precário, as cidades eram infestadas de ratos. Então, as estimativas é de que a peste negra matou 50 milhões de pessoas na Europa, equivale a quase metade da população de lá, para se ter uma dimensão do que foi essa pandemia. De uma forma fantasiosa, as hordas de ratos presentes no jogo são sim uma referência a essa passagem da nossa história. E na época, a igreja possuía um poder imenso. Eles realmente julgavam e perseguiam as pessoas por meio da Inquisição. Lembrando que o jogo se passa após as Cruzadas, a Guerra Santa. Então existia sim um
um poderio militar das instituições religiosas. Isso é muito bem retratado no game. A trama é boa, envolvente e muito bem situada historicamente. Tem cenas emocionantes e é muito bem construído o início, meio e fim. Leva de 8 a 10 horas para finalizar. O destaque maior fica na relação entre os dois irmãos. Esse instinto protetor que a Amicia tem com o Hugo cativa o jogador. Você realmente se importa com ele e ele tem toda a inocência de uma criança. Ele faz raiva em alguns momentos, como toda criança também, mas você quer protegê-lo. Quando a Amicia mata um guarda pela primeira vez para proteger o Hugo, você sente o quanto ela fica aterrorizada, o peso daquela morte. Ela acabou de assassinar uma pessoa. Para mim isso é muito legal, cara. Assim, eu amo, galera, quando os personagens conseguem me cativar, fazem eu me importar com a história e me esforçar mais até na gameplay. E até mesmo os personagens secundários da história são cativantes também. As histórias deles são apresentadas nos diálogos e eles participam de forma importante em muitas cenas. Quanto aos gráficos, galera, são incríveis. Cara, a arte feita pelos desenvolvedores impressiona e traz um impacto visual. Os climas, eles são retratados de uma forma linda, sabe? As florestas, as sombras, o sol passando entre as copas das árvores. A iluminação é muito bem feita, a textura das folhas no chão, o ambiente com neve no inverno, o fogo em si. Galera, a ambientação desse jogo ela é muito linda. Vocês podem conferir nos trailers, em gameplays. É realmente muito bonito e tem o seu impacto visual. Eles tiveram um cuidado nos detalhes. Por exemplo, quando a gente está no vilarejo, dá para perceber que algumas casas têm um X branco na porta, indicando que as pessoas ali estariam infectadas pela peste bubônica, para você ficar longe. É um detalhe, mas é bacana. Os rostos dos personagens também foram muito bem feitos. Eles conseguem expressar raiva, tristeza, alegria, medo através da face, do olhar. Isso é muito massa. A trilha sonora é incrível. Para mim é um dos pilares na emoção que você sente jogando. A trilha ela realmente ajuda a construir os momentos de tensão, de medo, de terror. E também os momentos de emoção, de superação, de tristeza. Os sons do ambiente também são bons, sabe? O barulho que os ratos fazem, o som de alguns movimentos ali no ambiente. Enfim, nesse ponto também foi muito bem feito. E quanto à jogabilidade, é boa. A movimentação ela é um pouco travada, até por ser um jogo linear, né? Apesar do visual conseguir mostrar a grandeza do ambiente, nós temos ali um caminho definido para seguir, com algumas opções de às vezes caminho para conseguir alguma conquista ou algum item, mas no geral é uma trilha ali bem definida para seguir. Não tem missões secundárias, nada disso. Tudo se desenrola com foco na trama principal. A Amicia tem os lugares pré-determinados que ela pode subir, descer, interagir. A maior parte do tempo você vai passar em stealth, mas quando ocorre algum combate é bem simples. Ela tem ali uma espécie de estilingue para você atirar pedras ou substâncias nos inimigos e a mira já foca automaticamente nos alvos que você precisa acertar. Então é bem fácil de pegar. Mas o bacana da mecânica desse jogo não são os combates, e sim a dinâmica que você tem da luz com os ratos. Os ratos no jogo, eles fogem da luz, eles têm medo. Então a Amicia, ela aprende um pouco de alquimia e desenvolve alguns produtos para criar explosões, acender ou apagar fogueiras. E cara, isso é muito útil para lidar com os inimigos e utilizar as hordas de rato a seu favor. As mecânicas de stealth são simples, mas são divertidas. Cara, é aquele padrãozinho de fazer um barulho em algum lugar para distrair o guarda e você poder atravessar. É bem feito.
A inteligência artificial dos inimigos é meio fraca. Meio não, cara. Os guardas, eles são umas antas. Os movimentos são previsíveis ali, eles vão de um lado para o outro. E desde que você não passe na frente deles, eles não vão te ver. Agora, isso não quer dizer que o jogo é molezinha, não. A dificuldade é boa. Cara, não é aquele jogo que você tem vontade de quebrar o controle e dar uma cabeçada na televisão. Nada disso. Mas ele vai te propor bons desafios. Tem algumas partes para resolver puzzles, tem vezes que a quantidade de guardas exige do jogador pensar um pouco, elaborar alguma estratégia. Você certamente vai morrer algumas vezes contra os chefes. E aí eu já vou deixar uma dica, galera. Evitem ao máximo o combate, porque a Missy, ela morre com um único golpe e é muito difícil se esquivar quando tem mais de um inimigo. Se você chamar atenção, cara, o jogo ele meio que cria uns guardas ali do nada que aparecem e te matam. Então vai ao máximo no stealth. No geral, eu achei uma dificuldade bem equilibrada. E agora bora para a conclusão, né? Na real, que esse episódio ficou até maior do que eu imaginava. O que é bom, né? Mostra que tem conteúdo. Mas no geral, eu daria facilmente uma nota 8,5 para esse jogo. Ele te prende com a boa história, bons personagens, gráficos incríveis e uma jogabilidade bem divertida. Eu, particularmente, eu sou um cara que joga videogame desde o Super Nintendo. Então já atravessei aí muitas gerações e eu valorizo muito essa experiência de pegar o jogo, zerar, conhecer a história, conhecer os personagens, me envolver com os personagens. Na verdade, eu valorizo até mais essa experiência single player do que o modo online. Então eu sinto às vezes falta de mais jogos de qualidade que tem esse formato linear. Os grandes jogos hoje são quase todos mundo aberto, com mapas gigantescos, centenas de missões secundárias, de coletáveis. E aí acaba que você se perde na cronologia, no enredo principal. Então eu achei um jogo de uma qualidade muito grande. Quanto ao preço, eu vi hoje para comprar em mídia digital no PS4 estava R$ 209 e no Xbox R$ 154. E as mídias físicas estavam sendo vendidas aí numa média de R$ 209. Sendo bem sincero, o jogo é bom, mas não vale nem perto disso, galera. Até pela duração, né? É sem condições pagar mais de R$ 200 num jogo de 10 horas. Não tem cabimento nenhum. Minha avaliação final é que vale a pena sim gastar seu tempo nesse jogo, mas o preço justo dele, na minha avaliação, é no máximo uns R$ 60. Então esperem por alguma promoção ou aproveitem enquanto ele está disponível no Game Pass. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido a análise. Eu conto muito com o feedback de vocês. Nós temos e-mail de contato e também uma página no Instagram. Sigam lá, chama minuto.gamer. Chamem para a gente conversar, trocar uma ideia. Beleza? Aquele abraço para todo mundo e tchau, obrigado.